A epístola está tirada de São Paulo, apóstolo, aos Filipenses. Irmãos, animai-vos dos sentimentos de Jesus Cristo, o qual, existindo na forma de Deus, não julgou que fosse uma rapina o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo reconhecido por condição como homem. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo está na glória de Deus Pai. O Evangelho está tirado de São João. Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos judeus: agora é o juízo deste mundo, agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei tudo a mim. E dizia isto para designar de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós aprendemos da lei que o Cristo permanece eternamente. E como dizes tu que o Filho do Homem deve ser levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhes então Jesus: ainda por um pouco de tempo está a luz convosco. Andai enquanto tendes luz, para que vos não surpreenda as trevas. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Hoje é a festa da Santa Cruz, da exaltação da Santa Cruz. De fato, nós temos duas festas muito importantes sobre a cruz de Nosso Senhor. A primeira, no dia 3 de maio, que é a festa da invenção da Santa Cruz. A palavra invenção não é que criaram a cruz, mas é uma palavra latina que significa o achamento da cruz. Quando descobriram a verdadeira cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, estava enterrada no Monte Calvário, e Santa Helena a descobriu. Porém, descobriu 3 cruzes. E como saber qual era de Nosso Senhor? Então ela encostou numa pessoa que estava muito doente, e a que fizesse o milagre era a cruz de Nosso Senhor. E de fato, encostaram a cruz de Nosso Senhor e fez o milagre. Então encontraram a Santa Cruz. E essa festa de hoje é quando a cruz de Nosso Senhor foi roubada pelos persas. Então teve um rei, o rei Heráclio. Ele vai comprar de novo, vai receber de novo a cruz de Nosso Senhor. E ele quer colocá-la no Monte Calvário onde estava. E ele estava com as suas vestes reais, tudo no início da Via Sacra, querendo carregar a cruz, só que ele não conseguia sair do lugar. Então o bispo de Jerusalém, ele vai até o rei e vai falar: olha, não é assim que se leva a cruz de Nosso Senhor. Nosso Senhor carregou os opróbrios, Nosso Senhor estava como um escravo, e o Senhor, com todas as vestes, não vai levar assim. Então ele tira todas as vestes reais e fica só com a túnica de um plebeu, e assim ele consegue com facilidade levar a cruz de Nosso Senhor até o Monte Calvário e ali colocá-la. Então por isso que se chama a festa da exaltação da Santa Cruz. Porém, nós devemos entender um pouquinho o que é a cruz, o que foi a cruz para Nosso Senhor, porque quando ele estava preso no madeiro, o Evangelho vai nos dizer assim: tendo Jesus tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então as palavras acima são curtas, porém descrevem bem a consumação de nossa redenção. Isso nós devemos ter bem presente, que foi pela cruz de Nosso Senhor que nós fomos comprados, redimidos. De fato, Nosso Senhor não comprou-nos com ouro nem com prata, mas comprou-nos com seu preciosíssimo sangue. E na morte de Cristo consumaram-se todos os enigmas das figuras antigas que a ele se referiam
e todos os vaticínios dos profetas que sobre ele profetizaram. E como Nosso Senhor disse aos apóstolos: eis que vamos para Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas relativo ao Filho do Homem. Então, na cruz de Nosso Senhor termina toda a consumação dos vaticínios, das profecias de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre tudo. E, como vai dizer, tudo está consumado, pois na morte de Cristo, segundo a significação alegórica, consumou-se Deus ter feito Eva do lado de Adão, que dormia, pois isso significava que do sangue que fluía do lado de Cristo, morto, seria redimida a igreja. De fato, todos os santos padres vão ver essa figura do lado aberto de Nosso Senhor, como que sai a igreja ali. A igreja é a esposa de Nosso Senhor, esposa sem mancha. Assim como do lado de Adão vai sair Eva. Também consumou-se Caim pela inveja ter matado Abel, seu irmão, pois isso foi sinal de que o povo judeu, pela sua inveja, teria entregue Cristo para ser crucificado por Pilatos. Era uma figura de Nosso Senhor Abel, o justo. Esse sangue que clamou, mas o sangue de Nosso Senhor clama muito mais para a redenção. Consumou-se, segundo a mística significação, Abraão ter colocado Isaac, seu filho, sobre um altar coberto de lenha, para oferecê-lo a Deus, pois isso significava que o gênero humano ofereceria a Cristo, nascido de si, segundo a carne, na cruz. Então, Nosso Senhor é o verdadeiro Isaac, que vai ser consumido. De fato, Isaac teve que levar os feixes de lenha nas suas costas até o monte para ser oferecido. Assim também Nosso Senhor terá que levar a sua cruz até o Monte Calvário para ser imolado por nossos pecados. Consumou-se, segundo a mesma significação, Deus ter libertado os filhos de Israel da servidão do Egito na morte do Cordeiro Pascal, pois isso se designava que os israelitas espirituais seriam libertados do jugo do demônio pela morte de Cristo. De fato, nós tivemos que passar pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho do sangue de Nosso Senhor, pelo batismo. O batismo vai salvar a nossa alma, vai limpar a nossa alma dos pecados. Assim também como os hebreus passaram pelo Mar Vermelho para chegarem na terra prometida. Consumaram-se os vaticínios dos profetas, consumou-se que Moisés disse: é maldito de Deus aquele que está pendente do lenho. E São Paulo vai dizer-nos: Cristo remiu-nos da lei, feito maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que está pendurado no lenho. Ou seja, Nosso Senhor se fez maldição por nós. Ele quis ser morto no lenho da cruz, pois era uma morte reservada aos escravos, uma morte ignominiosa, e Nosso Senhor quis fazer isso. E a morte de Cristo é para nós, portanto, a perfeita restauração da vida, e é para nós a reconciliação divina. Assim, a morte de Cristo é a remissão da culpa que nós tínhamos por causa do pecado original. A morte de Cristo é a atribuição da justiça. A morte de Cristo é para nós o fechamento do inferno, pois nós estávamos enfadados para ir para o inferno, se Nosso Senhor não houvesse vindo a este mundo para salvar-nos. Ele quis salvar-nos. Ele poderia haver salvado-nos por várias maneiras. Por uma gotinha de sangue de Nosso Senhor já bastaria. O seu sangue tinha valor infinito, teus méritos eram valor infinito, pois Ele é Deus. Mas não, Nosso Senhor quis salvar-nos por uma morte terrível e sofrida. Ele não só morreu na cruz, mas também ele foi flagelado, coroado de espinhos, ele foi blasfemado,
E tudo isso para dar-nos exemplo, para dar-nos exemplos das virtudes. E a morte de Cristo é a abertura do céu, a morte de Cristo é a destruição da pena, a morte de Cristo é a recuperação da glória. Portanto, tudo está consumado com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Está consumado tudo que pertence à extensão do mal, pois o mal chegou até o limite e nosso Senhor vai dar o golpe de mestre nesse mal. E está consumado tudo que pertence à consumação do bem, pois com nosso Senhor morrendo, Ele vai dar-nos a graça. E com a graça, nós podemos chegar ao céu. Então, todo bem sobrenatural vem até nós por meio da graça. Está consumado em nós a justiça pela graça, pois fomos justificados por ela. E pela justiça será consumada a glória, pois pela graça nós podemos chegar ao céu. Sem a graça nós não podemos. A justiça está consumada no afeto, no efeito. A glória está consumada na causa da morte de Cristo. E todos, de fato, os que verdadeiramente creem em Cristo, já são justos. Todos aqueles que estão em estado de graça neste mundo, podemos ser chamados de justos. Mas devemos estar em estado de graça. Bem-aventurados na causa, bem-aventurados no efeito. E o apóstolo São Paulo nos fala da causa dessa bem-aventurança quando se refere a Cristo. Consumado, tornou-se para todos os que lhe obedecem uma causa de salvação eterna. Porém, caríssimos, não podemos descrever suficientemente nem louvar dignamente a paixão de Cristo e a redenção do gênero humano. Então, voltemos por isso para nós mesmos, entrar na nossa alma, o nosso discurso e examinar-nos no que comporta a nossa pequena medida. Seguimos os vestidos de Cristo, tolerando o mal ou não? Pois isso deve levar-nos à exaltação da Santa Cruz, deve levar-nos a tolerar o mal, tolerar as cruzes deste mundo, que são muitas. Nós devemos meditar essa paixão de Nosso Senhor. E já que hoje celebramos a solenidade da Santa Cruz e fazemos lembrança da paixão de Nosso Senhor, e nós vamos venerar a verdadeira cruz de Nosso Senhor no final da missa, beijar essa cruz pela qual fomos remidos, essa cruz também deve estar impressa na nossa alma. Se não está impressa na nossa alma, nada adianta. E parece justo que nos exortemos mutuamente a respeito da paciência. Se de fato sofremos com Ele, reinaremos com Ele. E se participamos de suas dores, estaremos também juntos nas suas consolações. Muitos de nós queremos chegar ao céu, queremos chegar à glória, porém nós não queremos participar das cruzes. Nós não queremos as cruzes que Nosso Senhor nos dá. Reclamamos delas, mas elas são necessárias para poder ir para o céu. Nós não podemos chegar ao céu sem as cruzes. Não podemos chegar ao céu como uma folhinha de alface toda limpa, toda bonita. Temos que chegar ao céu sujos, machucados de guerra, como soldados que lutaram na guerra e voltaram, mas com a vitória. E assim nós devemos chegar ao céu. Então as cruzes neste mundo são necessárias para desapegar-nos das ilusões deste mundo. Esse mundo nos ilude com as suas coisas, com as suas pompas, com as suas coisas materiais, e assim nós esquecemos-nos das coisas do céu, das coisas gloriosas da nossa pátria verdadeira, que é o céu estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meditemos neste dia, que as cruzes são uma misericórdia de Deus. Uma misericórdia de Deus para chegarmos ao céu, sem as quais nós ficaríamos neste mundo.
E é o que o mundo moderno quer. O mundo moderno quer gozar deste mundo, não ter nenhuma cruz, que é uma ilusão, pois todos neste mundo temos cruzes, ricos, pobres, governantes, não governantes, todos nós temos cruzes, e querem gozar de tudo e se esquecem da verdadeira felicidade. Eles não alcançam a felicidade deste mundo. Nós não podemos alcançar a verdadeira felicidade neste mundo, pois o nosso coração não foi feito para isso. E nós percebemos tais coisas. Quando nós queremos uma coisa, buscamos, e conseguimos as coisas e nosso coração não está feliz. Queremos outras coisas. E assim vai, outras e outras e outras e outras. Pois as coisas materiais não podem encher nosso coração, só Deus neste mundo. E aí nós vemos a vida religiosa, nós vemos o desprezo das coisas deste mundo que muitas pessoas fazem. Até um casal, padre, eu não sou franciscano, mas nós devemos praticar esse desapego. Um casal também deve praticar esse desapego, ter as suas coisas, claro, é lícito, é louvável, ter uma poupança para os seus filhos é louvável, mas não apegar o coração nas coisas deste mundo. Sempre lembrar do céu, sempre olhar para o céu, pois se nós não olhamos para o céu, nós nos esquecemos e ficamos neste mundo e vamos perder a verdadeira alegria, vamos perder o verdadeiro Deus, pois não vamos gozar de Deus, vamos perder tudo. Vamos querer ganhar tudo neste mundo e perderemos tudo. Então, peçamos a Nossa Senhora essa graça de ter um coração crucificado para todas as coisas deste mundo e pedir essa graça à Santíssima Virgem, pois ela estava aos pés da cruz de Nosso Senhor, de pé, chorando, mas estava lá e ela sabia que a cruz era necessária para a salvação do gênero humano. E ela também recebeu a graça da Imaculada Conceição em previsão dos méritos da paixão de Cristo, Nossa Senhora. Então ela sabia a necessidade da cruz. E amanhã vamos comemorar a festa das dores de Nossa Senhora. Todas as dores que ela sofreu por ver seu filho sofrendo. E podemos dizer as dores que ela sofreu, as lágrimas que ela derramou por nossas almas. Não podemos contristar a Santíssima Virgem Maria. Devemos sempre estar unidos a ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.